Então vamos lá. Quando a gente fala de movimento uniformemente variado, que é o MUV, né? Eu tenho que lembrar algumas características desse tipo de movimento, né? Qual é a característica do movimento uniformemente variado? A característica desse movimento aqui, a primeira delas é a velocidade tem que variar, né? Se não variar, não está no movimento uniforme. Mas é só isso que basta para ser movimento uniformemente variado? Não, né? A velocidade tem que variar e a aceleração, né? A aceleração tem que ser constante, ok? Então essas são as características do movimento uniformemente variado. Tem que ter mudança de velocidade, constante que a aceleração seja constante. E aí nós já trabalhamos essa fórmula e vamos falar mais uma vez, né? Deixa eu dar uma melhorada aqui. Então, nós já falamos da fórmula que calcula a aceleração, que é A igual a delta V, que é a variação da velocidade, dividido pelo delta T. Lembrando que aqui é a variação da velocidade, que é a velocidade final, menos a inicial, e aqui é a variação do tempo. Ela pode ser escrita nesse formato, né? Que é a função horária da velocidade. Essas fórmulas são a mesma, só está escrita de forma diferente, né? Essa daqui está escrita na fórmula de fórmula e essa daqui está escrita na fórmula de função. Mas é a mesma coisa, certo? Só a maneira de escrever. Então, lembrando aqui a função horária da velocidade. Está aqui a nossa primeira fórmula que você aprende no movimento uniformemente variado. Depois você aprende a função horária do espaço. Quem é a função horária do espaço? Vamos lá lembrar quem é a função horária do espaço. Então, primeiro aqui eu só estou relembrando as fórmulas que está lá no movimento uniforme variado, né? S, que é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Essa daqui é a função horária do espaço. Essa é a função horária da velocidade. Nós falamos também sobre a equação de Torricelli, né? V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da temperatura, pela variação do espaço. Certo, Marcos? É porque a aula está marcada para 10h50, né? O Cristiano acho que se equivocou lá, pensou que era 11 horas. Então aí eu primeiro só escrevi as fórmulas que a gente vai precisar lembrar do movimento uniformemente variado. Aí vamos partir agora pro que o nome do assunto é gráficos, né? Então a gente vai ver isso lá nos gráficos. Para começar, como é que eu vou saber que eu estou num gráfico do movimento uniformemente variado? Então, vamos lá. Então, como é que eu vou saber que eu tô? Tô numa prova, né? E lá no Enem são vários assuntos. Como é que eu vou reconhecer que o meu gráfico lá está no movimento uniformemente variado? Primeiro, você tem que olhar para os eixos, né? Toda vez que você tiver um gráfico no eixo 1 for da velocidade, né, que eu vou colocar aqui tipo em metros por segundo, e você tiver aqui o outro eixo que for o do tempo, por exemplo, em segundos,
e esse gráfico for retas, né? Ela pode ser uma reta crescendo, ou essa reta pode ser decrescendo, né? Então, se for uma reta crescente, como essa, se for uma reta crescente, você já sabe que está no movimento uniformemente variado. Então, eu já sei que está no movimento uniformemente variado, porque ou vai ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Então, ó, repetindo, como é que eu vou olhar para um gráfico e vou saber que estou no movimento uniformemente variado? Porque vão ser retas. Pode ser uma reta crescente, né? Como a vermelha aqui, ó. Essa reta está sendo crescente, né? Ou poderia ser uma reta como essa daqui, sendo decrescente, ok? Então, se a reta crescer ou decrescer, lembrando que primeiro se olha para os eixos, e o eixo aqui é da velocidade em função do tempo. E aí for um gráfico crescente ou decrescente, você já sabe que está no movimento uniformemente variado. Aí uma coisa que eu também já vou saber, né? Se esse gráfico aqui é crescente, uma coisa que eu já sei é que a velocidade vai ser positiva, ok? E é decrescente quando a velocidade for negativa. Então tem dois detalhes aí. Ó, vocês não perceberam que isso daqui é parecido com lá no movimento uniforme, só que nos eixos lá eu coloquei espaço em função de tempo. Pronto, porque se numa questão muda as informações dizendo que aqui é o eixo do espaço e aqui é o eixo do tempo e aqui são retas, eu já estou em outro movimento. Tá vendo? Então, ó, vamos até relembrar, porque eu falei que aqui vai aparecer os dois movimentos futuramente, né? Então, veja só, se você tiver lá no plano, né? Dois, ao invés daqui ser velocidade em função do tempo, aqui for o espaço, né? O espaço, que eu vou botar aqui em metros, e o tempo em segundos. Então, veja que aqui eu estou falando de outra coisa, ó, espaço em função do tempo. A gente escreve até aqui, ó. Aqui é o gráfico da velocidade em função do tempo. Essa é a leitura de V vezes X. É para dizer que aqui é o gráfico da velocidade em função do tempo. Aqui é o gráfico do espaço em função do tempo. Então, se você tiver no gráfico do espaço em função do tempo e esses gráficos forem retas, né, se eles forem retas, crescentes ou decrescente, né, você está no movimento uniforme. Então, aí o que é que muda aqui? Que aqui é que a velocidade vai ser positiva, né? E aqui a velocidade vai ser negativa, igual o outro. Só que a diferença é que a velocidade nessa reta é constante, né? E nessa reta azul também é constante. Aqui a velocidade vai mudando de acordo com o tempo. Então é assim que eu sei que se estou no movimento uniforme, ó, todos são retas, tá vendo? Mas eu olho para onde, ó? Para os eixos. Aqui é da velocidade em função do tempo. Aqui é do espaço em função do tempo. Então tome muito cuidado, porque ó, isso daqui é muito importante olhar esses dados que tem aqui, ok?
Então, quando você tem o gráfico da velocidade em função do tempo, sendo retas, esse gráfico vai ser do movimento uniformemente variado. Se você tiver retas e o gráfico for do espaço em função do tempo, você está no movimento uniforme. Então, eu vou colocar aqui um exemplo, né, que está aí no livro de vocês, né, para a gente começar a se interagir. Aí veja só, esses exemplos aqui, eles já estão resolvidos, mas eu vou fazer o comentário que eu disse lá na agenda, né, que era para quando eu terminar as explicações aqui da semana, né, claro, vocês começassem a tentar fazer os exercícios. Estou aqui para tirar as dúvidas, né? Mas vocês têm que tentar, né? Não adianta só eu ficar fazendo aqui. Então veja só. Ó, é dado o gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Tá vendo como ele disse o gráfico? Mesmo que ele não dissesse, aqui nos eixos já está me dizendo, ó. Velocidade, metros por segundo, e o tempo em segundos. Tá dando para enxergar? Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Então, o próprio gráfico está me dizendo lá que é o gráfico da velocidade em função do tempo. E o que é que eu observo nesse gráfico? Ó, eu estou no gráfico da velocidade em função do tempo. E eu percebo que esse gráfico aqui é uma reta. Então, se eu estou no gráfico da velocidade em função do tempo e ele é uma reta, e no caso essa reta foi crescente, né, que pode ser crescente ou decrescente, eu estou em qual movimento? Eu estou no movimento uniformemente variado. Tem alguma pergunta aí? Deixa eu olhar aqui se tem alguma pergunta, professora. Nenhuma pergunta, por enquanto? Então, como eu disse, né? Então eu me localizei aí para saber em qual movimento eu estou, que é o movimento uniformemente variado. E aqui é o gráfico de quê? Da velocidade em função do tempo. Então a primeira coisa que ele perguntou para mim, quem é a aceleração? Né? Aí eu mostrei para vocês. Qual é a fórmula lá de aceleração? Mostrei aqui, né? Para você descobrir a aceleração, é você pegar a variação da velocidade e dividir pelo tempo. Ou pega essa função aqui que é a mesma coisa. Eu falei o que do movimento uniformemente variado, né? Que essa aceleração aqui ela é constante, ou seja, ela é a mesma em qualquer intervalo de tempo. Então, ele não disse qual era o tempo aqui que ele queria a aceleração. Ele só mandou. Aí, se ele perguntasse no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, no tempo 4, não importa. Você precisa, para achar a aceleração, apenas a reta que você está trabalhando, que é a variação da velocidade dividido pelo tempo. Então você observa, a velocidade variou de quanto? Aí você olha aqui, ó, os pontos que eu tenho na reta. Ela começou aqui do zero, que é uma velocidade que eu tenho, e a outra que eu tenho é a 16. Mas você pode ficar pensando, mas não tem a 4, não tem a 8, não tem a 12? Mas eu escolhi a 16 porque é nela que está mostrando o tempo que ela está. Nas outras aqui não significa dizer que o 1 está ligado com o 4, não, né? A gente pode pensar isso daí, ok? Então, qual foi a variação da velocidade? Como a reta está crescendo, saiu aqui do zero e foi até o 16. Então, 16, né? Menos zero. E o intervalo de tempo que ele gastou foi de 0 até 4. Então, 4 menos 0. Então, fazendo 16 menos 0
dá 16, dividido por 4, 4, né? Como ali está em metros por segundo e o tempo está em segundos, a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Pronto, respondi a letra A. Aí veja só, o que é que ele perguntou na letra B? Né? Ele perguntou qual é o espaço percorrido de 0 até 4 segundos. Né? Então veja só, eu poderia fazer isso de duas maneiras. Eu vou fazer aqui a primeira maneira, que é a mais tradicional que a gente faz. Toda vez que você tiver numa questão, no gráfico da velocidade em função do tempo e perguntar qual é o espaço, toda vez que você tiver uma questão no gráfico do espaço em função do tempo e perguntar o deslocamento, né, a variação do espaço é o que nós chamamos de deslocamento. Você vai ter que lembrar que você vai ter que calcular a área da figura, certo? Então, você vai calcular a área da figura. Como aqui é uma reta, né? A figura que forma aqui, ó, eu vou pintar ela aqui para você ver se você conhece ela, né? E azul aí, ó. Então, observe que a figura formada aqui é um triângulo, ó. Então, para você calcular a área desse triângulo, é lembrar da fórmula. Como é calcular a área de um triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. Aí quem é a base aqui? Aqui embaixo, ó, 4 vezes a altura, que é 16, dividido por 2. Então, 4 vezes 16 dá 28, 64. E 64 dividido para 2 dá 32. Aí, como a velocidade é em metros por segundo, o espaço sai em metros. Mas eu poderia resolver essa questão, né, de outra forma, né? Nenhuma pergunta? Continuando. Então eu poderia resolver essa questão de outra forma. Por quê? Ó? Ele não quer um intervalo de 0 até 4 segundos, né? Então eu tenho uma velocidade inicial, que é 0. Eu tenho a velocidade final, que é 16. E eu tenho a aceleração, que é 4, que eu acabei de encontrar na letra A. Então, eu tenho outra maneira, né, de resolver a letra B, né? Então, para resolver a letra B, você tem outra maneira, que seria o quê? Usar a equação de Torricelli, ó. O que é que diz a equação de Torricelli? Velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. A velocidade final, como é de 0 até 4, né? Como é de 0 até 4, no 4, 16. Então, a velocidade final, 16 ao quadrado, igual a... Qual é a velocidade inicial? Que foi 0, né? Então, 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que foi 4. Lembra que a aceleração foi positiva? Eu já sabia disso, ó. A reta, ela está crescendo. Se a reta está crescendo,
esse valor aqui da aceleração tem que ser positivo, né? Então, reta crescente, aceleração positiva. Então, 4 aqui, né? Vezes o deslocamento, que é a variação do espaço, que é o que ele está procurando. Então, 16 ao quadrado dá 256. 0 ao quadrado é 0, né? Mais 2 vezes 4 dá 8, vezes ΔS, né? Aí, como esse 0 aqui não vale nada, né? Eu só passo o 8 dividindo aqui. Então, fica 256 dividido para 8, né? Dá 32 metros, né? Que foi o que eu encontrei lá apenas utilizando a área da figura. Então você tem outra maneira para fazer. Acredito que lá no livro ele só fez de uma maneira, quer ver, ó? Ele só fez usando a área da figura, tá vendo, ó? Lá no livro ele só fez usando a área da figura. Mas eu também poderia ter usado Torricelli. Por quê? Porque ele me disse qual é o intervalo, né? Aí, por que a gente prefere fazer pela área? Porque às vezes você vai encontrar várias retas no mesmo gráfico e ele quer de um gráfico passando por outro gráfico e outro gráfico. E aí recomenda-se fazer pela área da figura, porque se a figura for conhecida por inteira, o procedimento é mais rápido. Você não precisa ficar calculando de uma reta, depois de outra reta, depois de outra reta. Entendeu? Então, tem alguma perguntinha aí para fazer? Então, é por isso que eu acabei também mostrando para você de outra maneira que se pode usar a equação de Torricelli, né? Para resolver esse tipo de questão aqui. Ok? Então, vou partir aqui para um outro exemplo, né? Como eu falei, eu vou comentar aqui primeiro os exemplos resolvidos, ok? Veja só, aqui é o gráfico que não é nenhuma reta crescente, né? E nenhuma reta decrescente. Quando a reta é na horizontal, nós dizemos que é uma reta constante, certo? Então, vamos verificar quando a reta é constante. Veja só. Veja que eu falei de retas crescentes e decrescentes. Ela pode ser movimento uniformemente variado ou ela pode ser movimento uniforme. Vai depender de quem? Dessas informações. Quando é velocidade em função do tempo, é crescente, ou é movimento uniformemente variado. E se for espaço em função do tempo, é movimento uniforme. Lembrando que a fórmula do movimento uniforme é aquela fórmula da velocidade média, né? Que é o espaço em função do tempo. Ou que você deve ter aprendido muito lá, que é a fórmula do sorvete, né? Ou eu posso escrever assim, né? S, que é igual a SO mais VT. Aqui é a mesma fórmula. Que nem eu falei, a fórmula da aceleração e a fórmula do V igual a VO mais AT é a mesma, certo? Então aqui, essa daqui e essa é a mesma coisa, que é um S, viu? Não é um 5, não. É S, que é igual a SO, que é espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo, ok? Mas agora o gráfico não é nem crescente nem decrescente. O gráfico é uma reta constante. Aí, mais uma vez, ó, toda vez que você tem um gráfico que é uma reta constante, você também tem que verificar em qual movimento eu estou, né? Aí você olha, se você tiver um gráfico do eixo da velocidade
da velocidade, eu vou colocar aqui em metros por segundo. Espera, vou baixar aqui. Então veja só, toda vez que você tiver num gráfico da velocidade em função do tempo e esse gráfico for uma reta constante, obviamente você vai ter uma reta sempre começando dessa linha para frente, né? Que pode estar aqui em cima, né? Pode estar aqui embaixo, né? Mas sempre começando dessa linha para cá, né? Pode estar aqui em cima, no meio aqui, ó. Vou mudar a cor aqui. Pode estar aqui na própria reta, né? Então, todas aqui são retas constantes, né? Todas as retas são constantes. Aqui, quando tiver em cima, é porque a velocidade é positiva, né? Quando tiver aqui embaixo, é que a velocidade é zero, na mesma reta do eixo T. E quando tiver aqui embaixo, é que a velocidade é negativa. Assim, mas qual é o movimento que eu estou? O movimento que você está aqui, nesse caso, é o movimento uniforme. Então, como é que eu sei que vou estar no movimento uniforme? Toda vez que você estiver no gráfico da velocidade em função do tempo, né? E o gráfico for uma reta constante, se você tiver o gráfico de uma reta constante, você está no movimento uniforme. E o outro é o que a gente vai resolver essa questão. Como é que eu vou saber então que eu estou no movimento uniformemente variado, né? Porque você vai ter os eixos, ao invés de ser da velocidade em função do tempo, você vai ter o eixo aqui da aceleração, né, em função do tempo. Então, aqui também vão ser retas constantes, né? Ó, pode estar aqui em cima, né? Pode estar aqui embaixo, pode estar aqui no meio, né? Ó. Então, eu falei, se tiver aqui em cima, é porque eu já sei que a aceleração vai ser positiva. Quando eu boto maior que zero é para dizer que é positivo. Se eu colocar aqui, a aceleração é nula e aqui a aceleração é negativa. Então, quando é que eu sei que eu estou no movimento uniformemente variado? Quando eu estiver num gráfico da aceleração em função do tempo, né? Eu estou no gráfico da aceleração em função do tempo e esse gráfico for uma reta constante, né? Aí você já sabe, estou em qual movimento? Estou no movimento uniformemente variado. Então, o que é que foi que mudou aqui, ó? Que nessa nomenclatura aqui de cima, que é a aceleração em função do tempo. O que é que tinha lá no outro? Velocidade, né, ó? Velocidade em função do tempo. Então, isso é que vai me caracterizando qual movimento eu estou. Que nem aqui da reta, ó. Aqui eu estou no gráfico da velocidade em função do tempo. Foi movimento uniformemente variado. E aqui eu estou no gráfico do espaço em função do tempo. Só que aqui já é movimento uniforme. Então, os eixos é quem vai me dizer qual tipo de movimento eu estou. E aí eu vou lá para o gráfico, né? Ele pergunta, é dado o gráfico. Veja que aqui escreveu a letra grega gama. Parece um A, né?
É porque alguns livros, principalmente o seu, ao invés de escrever A de aceleração, alguns livros gostam de escrever a letra gama. Mas aí é questão de nomenclatura dos livros, certo? Então, ele quer que você determine o espaço, né? Ó. Ele quer que você determine o espaço de 0 até 4 segundos. Então, veja só. Vou passar o gráfico para aqui para a gente trabalhar com ele. Essa questão aqui é parecida com o que a gente acabou de fazer, ó. Se você olha lá no seu, na resolução do seu livro, ele lhe mostra aqui que ele vai calcular o que? A área da figura. Veja só. Então, veja, você está aqui no gráfico da aceleração em função do tempo, né? E o gráfico foi uma reta constante. Então, eu estou no movimento uniformemente variado, mas só que ele pediu o espaço, né? Isso daqui é para dizer dessa questão que a aceleração está sendo -2 em todo o tempo aqui, ó. Aí ele quer saber qual é o valor do espaço que ele vai percorrer durante 4 segundos, né? Então, primeiro eu vou fazer da maneira que o livro fez, que foi quando você quiser, se você tiver no gráfico da aceleração em função do tempo e ele lhe pedir quem é o deslocamento, né? É só você também achar a área da figura, né? No caso lá do gráfico da velocidade em função do tempo, sempre vai formar um triângulo, tá vendo? Porque o gráfico vai ser uma reta, então ele vai formar sempre um triângulo, tá vendo aqui que ele vai subindo aqui? Aí você olha e forma um triângulo, né? Por isso que eu fiz aqui, ó, vai formar um triângulo. Já quando você está no gráfico da aceleração em função do tempo, sempre vai formar um retângulo. Então eu vou achar aqui a área do retângulo. Até o tempo que ele quer. Ele quer até que tempo? Ele quer até o tempo 4. Então tá aqui o retângulo aqui, ó. Tá aí o retângulo. Aqui ele aqui, ó. Então eu vou calcular a área do retângulo. Primeiro eu tenho que lembrar como é que calcula a fórmula da área do retângulo? Base vezes a altura. Então, quem é a base aqui, ó? 4. Quem é a altura? -2. Então, 4 vezes -2, -8. Então, olha o pequeno detalhe. O deslocamento ele pode ser um valor negativo.